Olá, meu nome é Jennifer, sou licencianda em Matemática da Universidade Estadual do Ceará e hoje vim apresentar brevemente sobre o trabalho que está sendo desenvolvido por mim e pela minha orientadora, professora doutora Ana Carolina, que hoje tem como tema discussões didáticas sobre a operação de multiplicação por meio do tabuleiro de xadrez de John Napier. Bom, para realizar esse trabalho, foi utilizada uma abordagem qualitativa, visto que foi realizado um estudo amplo sobre o objeto de pesquisa. Fizemos também um estudo documental, onde foram examinados artigos, livros, sites que tratassem do contexto histórico da obra e do autor. E nós fizemos também uma tradução do excerto utilizado do Tratado Rhabdologiae, que é onde está contido o nosso instrumento, tabuleiro de xadrez, em português, para o português, a partir da versão publicada em inglês em 2017. E eu gostaria de começar falando sobre o crescimento de pesquisas na área da educação que buscam meios de auxiliar o professor em formação, visando aí articular os conhecimentos técnicos, científicos e os saberes pedagógicos, de modo a refletir de forma eficaz e construtiva no seu ato de ensinar. Na educação matemática, isso não é diferente, e entre as pesquisas realizadas nessa área estão as que apresentam uma proposta de interface entre a história da matemática e o ensino, buscando na história recursos didáticos que permitam a melhor compreensão dos conceitos e teorias matemáticas. E uma das formas de mobilização de conhecimento que essa articulação apresenta é por meio dos instrumentos históricos matemáticos, que, de acordo com Pereira e Saito, 2018, é um articulador dos dois campos, História da Matemática e Educação Matemática. Baseado nisso, eu vou apresentar um instrumento matemático que provém de um método chamado aritmética de localização, que é um método que nos permite realizar algumas operações matemáticas movimentando peças sobre uma placa, que o autor denomina como tabuleiro de xadrez. E entre essas operações está a de multiplicação que a gente vai fazer hoje. Mas antes da gente partir para o cálculo de multiplicação, existem alguns processos em relação à construção e ao manuseio do tabuleiro de xadrez que são importantes que a gente entenda, e são processos que vão nos auxiliar em qualquer cálculo que a gente for realizar com esse instrumento. O primeiro deles é que, como um tabuleiro que a gente conhece hoje de dama ou de xadrez, o tabuleiro de Napier também possui essas divisões que formam esses pequenos quadrados. E esses quadrados são denominados aqui como posições. Cada uma dessas posições possui uma letra que vai corresponder a um valor. E esses valores são denominados aqui como números locais ou alfabéticos, e eles devem ser distribuídos de forma que cada um deles, procedendo aqui de baixo para cima, seja o dobro do valor anterior. Ou seja, a posição A vai corresponder ao número 1, a posição B ao número 2, a posição C ao número 4 e assim sucessivamente, sempre num processo de duplicação. E essas correspondências são fundamentais para a gente entender um segundo processo, que talvez seja um dos mais importantes, que são as conversões numéricas. Visto que, se a gente quiser operar, por exemplo, com o valor 5, a gente não tem a representação direta dele no nosso tabuleiro. Então, a gente precisa converter esse número de modo a encontrar a representação local ou alfabética. O autor ele apresenta duas formas de realizar essa conversão. É através do método de subtração ou de divisão por 2. Como o nosso tempo é curto, eu só vou mostrar rapidamente aqui a conversão a partir do método de divisão por 2 do número 19. Então, a gente tem aqui o nosso número 19 e com esse processo a gente consegue converter ele transformando no número local ABE ou EBA. Então, essa representação local corresponde ao nosso número 19. Para realizar o processo inverso, ou seja, converter o número local para um número comum, Napier também apresenta dois métodos,
que é um método que utiliza a adição, e o outro que utiliza a multiplicação. Eu vou apresentar aqui o método por adição. Por exemplo, se a gente quisesse converter o número local ACD para um número comum, bastaria a gente somar os valores representados por cada uma dessas posições, demarcadas aqui no nosso tabuleiro. E aí a gente encontraria o nosso valor comum 13, ou seja, a representação do número local ACD seria o nosso número comum 13. E um terceiro processo que vai nos auxiliar principalmente no cálculo da multiplicação é o método de abreviação, que significa que duas peças colocadas em uma posição ou em uma diagonal podem ser substituídas por uma única peça na posição ou diagonal superior. Ou seja, a gente poderia trocar aqui essas duas peças na diagonal C4 por uma única peça na diagonal D8. E o último processo, antes da gente fazer o nosso cálculo, é de como se dá a movimentação das peças sobre o tabuleiro de xadrez. E ela acontece de duas formas. Da forma reta, ou seja, paralela às linhas do tabuleiro, que corresponde ao movimento da torre no jogo de xadrez tradicional, e da forma diagonal, de um canto do tabuleiro ao outro, ou em movimentos paralelos a esses, que corresponde ao movimento do bispo no nosso jogo de xadrez. Então, tendo visto todos esses processos, a gente já tem a base suficiente para realizar a multiplicação utilizando o tabuleiro de xadrez de Dnep. Então, a gente vai multiplicar aqui dois números que a gente já conhece, que é o 19 e o 13, que a gente utilizou lá nas conversões. Então, a gente já sabe a representação local desses números. E a gente vai colocar as peças no nosso tabuleiro referente a cada um deles. Aqui o 19 a gente vai colocar desse lado do tabuleiro e o 13 do outro lado. E a gente vai fazer a primeira movimentação com essas peças, que é a movimentação da torre. Então, a gente vai movê-las aqui de forma reta, a fim de encontrar a interseção desses movimentos. E quando a gente encontrar essas interseções, a gente vai colocar novas peças nessas posições, dessa forma. Então, nosso tabuleiro ficou desse jeito. Agora, a gente vai fazer a segunda movimentação, que é na diagonal. De forma que, se em cada uma dessas diagonais tiver uma peça, a gente vai mover ela para fora do tabuleiro. Mas se tiver duas ou mais, a gente vai utilizar aquele método de abreviação que a gente viu. Então, aqui na primeira diagonal nós só temos um, a gente vai passar aqui para o lado de fora. Na segunda, da mesma forma. E na terceira, da mesma forma. Agora, na quarta diagonal, na diagonal D8, nós temos duas peças. Então, a gente vai abreviar ela para uma única peça na diagonal E16. Ficando com 3 peças nessa diagonal. Então, uma delas a gente traz aqui para fora do nosso tabuleiro. E repete o processo de abreviação com essas duas outras peças, colocando uma só na diagonal F32. Então, nessa diagonal a gente fica com uma peça, a gente traz ela aqui para fora do tabuleiro e da mesma forma nas outras duas diagonais, ficando dessa forma. Então, ao finalizar essas movimentações, o nosso tabuleiro vai ficar desse jeito, com as pecinhas aqui do lado de fora das posições, mas representando os valores de cada uma das diagonais. Então, basta a gente somar os valores aqui representados por cada uma dessas pecinhas para encontrar o nosso produto, que será o 247. Então, baseado nesse trabalho, a gente percebeu que esse instrumento matemático traz, desde a sua construção até o seu manuseio, potencialidades didáticas, como as operações aritméticas, conversões, progressões geométricas e até mesmo os números binários. E aqui são as referências que a gente utilizou para esse trabalho. Quero agradecer primeiramente à organização do evento por essa oportunidade e à Universidade Estadual do Ceará e à Promac por financiar essa pesquisa, e ao Grupo de Pesquisa em Educação e História da Matemática, GEPEM, da Universidade Estadual do Ceará, que vem sempre proporcionando discussões sobre a educação e pesquisa riquíssimas. Então, muito obrigada.